Olá, viventes do Cerrado, muito boa noite. Aqui é Marco Aurélio Jacobi. Estou de volta com mais um Terça Ambiental. Hoje o tema é muito especial. Nós estamos passando por um momento muito delicado devido aos últimos acontecimentos com o Dom e o Bruno, lá o desaparecimento deles na Amazônia e depois que eles foram encontrados e depois que foi constatado o assassinato deles. Então, por isso, a gente resolveu fazer esse programa especial sobre a questão dos guardiões da floresta. Que muito se fala na questão ambiental, mas muitos deles também se preocupam com a questão, não se preocupam com a questão dos principais protetores do meio ambiente de todos os tempos, aqui no Brasil pelo menos, que são os povos indígenas. Se você olhar um mapa do Brasil, principalmente na região norte do Brasil, onde você vê as áreas preservadas verdes, retinhas, bonitinhas, inclusive está dentro da arte que nós fizemos aqui para chamar esse programa, você vê que as áreas preservadas dentro de Rondônia, Acre, Amazonas, o estado da Amazônia, e também no Pará, e aqui, assim como Tocantins e vários estados, Brasil afora, mas aqui as regiões dos territórios indígenas são maiores, assim como Mato Grosso também, você vai ver que as áreas mais preservadas, as mais verdes do mapa, são as áreas dos territórios indígenas já demarcados ou em processo de demarcação. Então, por isso, nós convidamos alguns especialistas, dois ex-presidentes da FUNAI e o Fernando Schiavini, que é indigenista também, a participar desse programa, e o Cretan, que eu espero que ele consiga participar agora aqui do programa, para poder fazer a introdução, porque ele também faz parte da articulação nacional dos povos indígenas, para falar sobre o posicionamento indígena sobre essas questões. Vou convidar aqui o Edívio Battistelli, já está solicitando para entrar aqui. Aí. Vamos aceitar. Edívio, se tiver com problemas, pode ser que... Maré, já pede para participar. Bem-vindo, Edívio Battistelli, tudo bem? É uma honra e uma alegria. Prazer é nosso estar com vocês. Amém. O Edívio foi presidente da FUNAI, superintendente da FUNAI. É também um indigenista, né, Edívio? Engenheiro agrônomo, né? Exatamente. E especialista em administração, já foi também representante dos povos indígenas de uma secretaria especial no estado do Paraná e trabalha há muitos anos, 42 anos, com os povos indígenas, já rodou o Brasil inteiro também, né, Edívio? Trabalhamos bastante, por toda parte quase, mas intensivamente no sul e sudeste do Brasil. Maravilha! Seja bem-vindo. Vamos ver os convites aqui. O Marés também está pedindo para participar. Vamos ver se eu convido também o Cretan. O Cretan, ele estava numa reunião lá em Brasília. Eu estou tentando convidar ele aqui, o Cretan Kaigang. Mas ele estava com dificuldade lá em entrar. Estou pedindo aqui para a produção entrar em contato com ele, para ver se ele consegue. E tem o Schiavini e o Marés para participar aqui. Olá, Carlos Marés, tudo bem? Seja bem-vindo aí à live, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, Battistelli. Faz muito tempo que eu não vi o Battistelli, né? Satisfação. Há muito tempo que não lhe via também. Há muito tempo mesmo. Schiavini, aí trocou. E o Fernando Schiavini também indigenista. O Carlos Marés também foi presidente da FUNAI. Também é advogado, professor de Direito, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás. Já foi até presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Paraná. É uma honra e uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação. E o Fernando Schiavini também, indigenista, há mais de 40 anos, autor de livros, o livro que virou filme, que está virando filme, mais um livro acabou de lançar esses últimos dias também, né? Parabéns pela trajetória. E o Cretan Kaigang está... Estou tentando entrar em contato com ele aqui, a produção, enquanto nós falamos. Se ele der um sinal positivo, eu aviso vocês, que daí dá um espacinho para ele entrar e depois volta.
Mas eu queria apresentar aqui, no começo disso, dois artefatos. Esse aqui eu trouxe do Pará, para dizer como é que é uma questão... Esse aqui é uma aula de educação ambiental. Esse aqui é um vaso, é uma versão miniatura dele. E aqui tem um espaço para eles... Porque, como os povos indígenas são seminômades, esse aqui era um vaso que ficava na frente de uma das casas, né, das ocas deles. E esse aqui informava quais plantas não comer. As frutas e plantas que não se podia comer devido à diferença territorial. Então, isso já é uma das formas que eles eram os grandes guardiões, os sábios, e que aprendiam com isso e repassavam conhecimento através desse vaso, que as plantas ficavam aqui. Toda a comunidade indígena do território podia identificar e não comer para não passar mal, né? Como é que a gente aprendia a identificar, né, as frutas que realmente não faziam bem para nós? E esse aqui é um grande exemplo, que por isso que eu quis trazer para cá. E o nosso Hichoko, nossa oncinha também, nossa protetora, que vai ficar aqui enquanto a gente está fazendo a live. Eu gostaria de dar o bem-vindo para vocês. Infelizmente, o Cretan agora não entrou, porque eu queria introduzir o assunto aqui com ele, mas nós estamos aqui num problema muito sério com essa questão do território indígena, né? Muito ameaçados, né, por essa questão toda. E eu gostaria de, por ordem de entrada mesmo, Edívio, vamos conversar contigo. O que você acha? Vamos começar pela base, né, dos territórios indígenas. São considerados o que é uma reserva legal, e como que você vê a questão dos povos indígenas como os guardiões da floresta? Vamos entrar pelo tema logo da live. Bem, na realidade, a gente tem que partir da premissa de que eles estavam aqui tão antes, não é? E data isso de mais de 10.000 anos antes da nossa chegada em território brasileiro. Os agentes desestabilizadores desse processo somos nós. Se hoje tivéssemos que buscar um Homo sapiens no planeta que, de forma simbólica, representasse o meio ambiente, o ecossistema, nos reportemos imediatamente aos povos indígenas. Quebramos essa estabilidade, nós acabamos exaurindo as riquezas dos rios, dos lagos, do solo, do subsolo, das florestas, e quase elevamos à exaustão os povos indígenas brasileiros. Chegou à condição de 110 mil índios catalogados no país. Hoje, chegam próximo a 1 milhão. Não é? Então, vivemos um processo importante de vencer essa condição de depopulação das sociedades indígenas. E esse processo de avanço das frentes de expansão foi justamente as que ocuparam os territórios dos índios, encurralando e escorraçando as sociedades indígenas de seus locais originários, tradicionais. No entanto, observamos que todos os que perderam de forma impositiva suas florestas, seus meios originais, nunca viveram mais tão bem como estavam. Todos ficaram piores do que estão e do que estiveram. Vivemos quadros aqui mesmo no Paraná ou para o norte brasileiro. Se pensar hoje, as grandes florestas de araucário, a maior do planeta do porte, é uma terra indígena aqui do Paraná, a de Mangueirinha. E quantos problemas tivemos para reconquistá-la? Demoramos 38 anos, com grandes confrontos, não é? Com grandes dificuldades, e vencemos. No entanto, se pensar a condição do mogno no Pará, existem em terras caiapó hoje, e os afoitos à busca das riquezas do Brasil indígena, que começou com o pau-brasil, não cessa. E essa dificuldade desestabiliza, rompe, quebra a harmonia do ethos das tribos brasileiras. Há que se avançar, evidentemente, com essa proteção, e temos nos índios os principais guardiões dessas florestas, e que nos deram muito mais do que todas as terras que temos, não é? Nos deram aproximadas 10.000 palavras do dicionário português brasileiro, só perdendo hoje
para o grego e o latim na sua configuração. Então, é fundamental que se mantenha essa alteridade garantida pelo artigo 231 da Constituição Federal. E esse é um compromisso da União, dos estados e dos municípios, mas de toda a sociedade, de um modo geral, na preservação desses territórios, que são da União para usufruto exclusivo das sociedades indígenas brasileiras. Entendi. É uma visão bem holística no sentido global, né? Maré, você compartilha dessa visão? Você acha que realmente os indígenas são os nossos protetores, as florestas? E o quanto que a gente está deixando eles à mercê da própria sorte? Marés, me ouve? Acho que está travado. Fernandão, então enquanto ele ajusta aqui do Marés participar, parece que travou a imagem dele lá. Agora voltou, eu acho. Mas eu escutei tudo. Marés, Marco. você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vocês não estão me ouvindo? Eu não estou te vendo agora. Está ouvindo? Eu estou ouvindo. Engraçado, eu estou vendo. Eu estou vendo vocês 4. Vocês 3, quer dizer, eu sou o 4, né? Mas você tem... Eu não estava me vendo. Agora sim, estou vendo. Então, eu perguntei se você compartilha dessa visão do Edílio e também o quanto que você acha que os povos indígenas, se o senhor acha, estão à mercê da própria sorte também. Eu compartilho integralmente. Eu acho, inclusive, eu parabenizo o Batistelli pela exposição, uma exposição muito clara e muito precisa, e fruto do conhecimento profundo que o Batistelli tem do assunto, né? Praticamente o seu tempo de trabalho com os indígenas é muito grande, muito intenso, principalmente ao que ele se referia aqui no sul e no sudeste, né? Mas eu acho que se os índios estão à sua mercê, eu acho que é o contrário. Eles estão fustigados, eles estão em permanente agressão desde 500 anos atrás. Ou seja, o processo colonial não é um processo que deixa os índios largados. Ao contrário, é altamente agressivo. E isso a gente pode ver, que é o meu ramo de pesquisa e atuação, pelos direitos. Né? Os direitos dos povos indígenas foram sistematicamente não apenas omitidos, mas negados e violados. Obviamente que os povos indígenas têm direitos à existência, antes de mais nada, como povos. Então, esse é um direito que é muito difícil que alguém conteste o direito à existência. Mas, mesmo não contestando, o processo colonial violava esse direito, porque queria que os indígenas deixassem de ser indígenas para se tornarem cidadãos da sociedade que invadia, né, do processo colonial invasor. Isso se chamava assimilação, e isso era, sem dúvida, uma violação primária dos direitos. Em 1988, a Constituição brasileira rompeu com essa tradição. E em 1989, a nível internacional, a Convenção da OIT rompeu com essa violação, juridicamente falando, e passou a dar direito a que os povos continuassem existindo. De 88 e 89, não é? Rompeu legalmente, ou seja, porque até então o sistema jurídico nacional e internacional dizia que todas as políticas voltadas para os indígenas eram para a sua integração, portanto, para que eles deixassem de ser índios. Então, a lei dizia isso, não era a vontade política. Claro, dizia que os indígenas seriam respeitados até serem integrados, porque o processo de integração significaria a sua morte como povo, não é? E, portanto, a perda de todos os direitos, inclusive territoriais. E nós temos a história que o Batistelli
muito rapidamente contou sobre a maior floresta da Araucária, que foi os 38 anos de luta que ele se referiu, e foi uma luta intensa, e ele esteve presente durante os 38 anos, eu conheço bem a história, exatamente porque se achava e se praticava a ideia de que já não precisava mais daquelas terras. Uma boa parte das terras, mais da metade das terras, já não precisava porque os indígenas não precisavam mais de terra. E essa é a concepção, embora ilegal, porque em 89 mudou essa visão, essa estruturação jurídica, então hoje continua com essa mentalidade. O governo atual continua exatamente com essa mentalidade. Quer matar os índios exatamente fisicamente? Talvez não é essa a intenção, mas pelo menos desfazê-los como povos e transformá-los em cidadãos da nossa sociedade, simplesmente. Claro que há uma coisa que é muito... E isso é ilegal, estou dizendo, é ilegal porque a partir da Constituição de 88, da Convenção 169, mudou juridicamente esse status. Agora, a gente tem que notar uma coisa. Não há indígena sem floresta. Então, se a destruição dos povos indígenas é a destruição das florestas. Na medida em que se destrói as florestas, se destrói os povos. Na medida em que se destrói os povos, se destrói a floresta. As duas coisas estão absolutamente juntas. Mas a modernidade colonial, que tem uma visão separada do ser humano da natureza, imagina que não. Imagina que é possível não destruir a floresta, mas assim mesmo destruir os índios. Ou, ao contrário, que é possível destruir as florestas e manter os povos indígenas intactos. Essa conexão entre povos e floresta é uma conexão absoluta. Não pode ser relativizada. E a modernidade sempre relativizou. Então, se combate os índios, se guerreia os índios, se viola os direitos dos povos, fundamentalmente para alcançar suas terras. E alcançar suas terras significa destruir as florestas. Portanto, as duas coisas são muito íntimas. Por isso, essa afirmação que o Marco faz na sua live de hoje, dizendo são os guardiões da floresta, não é que eles se coloquem como profissão, ou como ideal, ou como vontade política, é porque são. Não é? Se perguntar para um indígena distante se ele é o guardião da floresta, ele provavelmente não vai assim, entender a pergunta, porque a pergunta não faz sentido. Porque na ideia dele, ele não precisa guardar a floresta. Não é aguardar a floresta. É uma relação de interdependência. É viver na floresta. A floresta faz parte da vida dele, né? Faz parte da sociedade dele. A sociedade dele é montada em cima dessa floresta. Por isso é que não é possível pegar o que já foi feito muito no Brasil, e o Batistelli pode contar várias histórias sobre esse tema, que conhece muito mais do que eu isso, de povos que foram deslocados de seus territórios. E, ao serem deslocados, obviamente, é destruído o cerne da sua identidade cultural. E eles voltam, sempre voltam. Né? Nós temos aqui os exemplos da margem esquerda do rio Paraná, aqui no Paraná, não é? Dos Guarani que foram chutados por Paraguai e depois foram voltando. Porque é isso, não é porque aquela floresta que eles vão guardar, resolvem guardar. Não é isso, é a interação entre povo e floresta. Ou, dito de uma forma um pouco mais nobre, entre cultura e natureza. A cultura e a natureza estão intimamente ligados, mas a modernidade separou. A modernidade achou que era possível viver sem natureza. E é o problema que nós temos hoje, que não é só o problema indígena, mas é o problema do é o problema da água, é o problema do ar poluído e tudo mais. Exatamente. Obrigado pelas considerações. Fernando Schiavini, e essa relação, porque eu tive nos Apinazé, e eles tinham um dos núcleos dos partidos, que eles chamam internamente, não é a mesma relação do partido político,
eram os guerreiros, né, que circulavam lá o entorno, porque eles já tiveram problemas com fronteiras, né, e eram os guerreiros que defendiam lá o próprio território. Isso, o fato deles não se autodenominarem não faz com que eles não sejam os guardiões do próprio território, né? Você acha que ainda tem muita ameaça para os territórios, mesmo os já demarcados, Kevin? Com certeza, né? Mas antes de mais nada, eu queria cumprimentar aí o Marés, o Batistelli. Há tanto tempo a gente não se encontrava, não se via, né? Verdade. Que é a tecnologia, né? Estamos nos vendo aqui, mesmo sem estarmos juntos. Que legal. O Marés aí, na minha opinião, resumiu mais ou menos até que eu tinha notado, né? Essa coisa da natureza ser intrínseca aí aos povos indígenas, está enraizado na cultura, nas músicas, tudo, né? Na própria organização social, que são divididas por nomes de animais, nome de plantas, etc. Então, é uma coisa muito enraizada. Então, essa coisa da proteção é muito natural, né? Não é uma coisa, como ele falou, que eles se colocam assim, apesar de que cada vez mais as pessoas se colocam assim, e até um pouco estrategicamente eles também se colocam assim, como guardiões da floresta. Então, mas não tem dúvida, no Brasil, por onde você andar, né, mesmo onde não existe mais tanta floresta, as áreas verdes que você vê são áreas que têm populações indígenas, né? Eu viajei por Minas, na minha terra, lá no Vale do Rio Doce, há uns anos atrás, em que tem ali os Krenak, né, pertinho da minha terra, onde eu nasci, Vale do Rio Doce. E você vai tudo seco, 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 de repente você vê um oásis de verde. É a terra dos Krenak, foi a única área verde que eu vi em todo o percurso entre Belo Horizonte e Vitória. Não tem mais nada do Vale do Rio Doce, tudo devastado, só pasto, e tudo seco, os rios secos. Então, isso é assim. Os povos indígenas, em muitos lugares que eu conheço, inclusive os Apinagé que você citou, aqui os Craôs, que eu vou sempre, eles abastecem as suas águas que nascem nas suas terras, abastecem de água potável os municípios do entorno, que já estão secos, né? Do lado não indígena. Então, as águas que caem em determinados lugares da cidade, todo o ribeirinho, são pelas... Então, esse serviço que eles continuam prestando, né, assim, ambiental, apesar de todas as incompreensões, de todas as mazelas que eles passam por essa adaptação violenta que tem que ser cada dia, né? Cada dia matar um leão, porque aparecem novas tecnologias e os mais velhos não conseguem acompanhar e os jovens. Assim, é muito complexo, muito complicado toda essa relação, mas eles continuam com essa relação com a natureza. Bom, no caso lá como é que foi a pergunta mesmo, desculpa, dos Apinagés? Não, se eles estão se sentindo ameaçados e se eles se veem como guardiões mesmo. E, na verdade, a ameaça aos territórios. Eles já têm que assumir esse papel justamente pelas ameaças, né? Porque eu já vou entrar no tema, já posso entrar até no tema contigo, sobre a questão que está acontecendo no norte do Brasil, né? A questão dos garimpeiros, os madeireiros, que ainda insistem, a gente sabe que é um problema antigo, né? Que tem esse assédio por madeira, o assédio pelas pedras preciosas, ouro, mineração, né? E estão chegando cada vez mais próximos dos territórios, principalmente dos povos isolados, que é aquela região da divisa de fronteiras lá, que aconteceu o caso do Dom e do Bruno, que desapareceram, né? E depois apareceram assassinados, né? E agora está acontecendo a investigação. Mas essa falta de apoio, acompanhamento e a segurança desses povos não os torna também sendo obrigados a serem guardiões não só da floresta, mas de si mesmos? Sim, com certeza. Voltando um pouco aos Apinagés ali, eles têm que ser constantemente guerreiros, porque aquilo é uma região muito complicada, né? Divisa de 3 estados, Maranhão, Tocantins e Pará, uma área de passagem na norte-sul, né? Ali é o gargalo, ali onde o rio é mais estreito, passa norte-sul, passa a BR-153 e hidrelétrica do estreito. Inclusive, eles conseguiram desviar um trecho da Transamazônica que cortava o território deles, né? Eles
fizeram um apelo ao Isso. Ministério Público Federal para poder tirar, porque para não atravessar ali dentro da área indígena deles, né? Pois é, tudo corta. Então, eles tiveram que se reorganizar enquanto, né, enquanto guerreiros protetores e tal. A gente ajudou nesse processo, na época que estavam na FUNAI. Eu conto isso num dos meus livros, né, o Diário de Campo, todo esse processo. Que eles retomaram agora essa fiscalização dos limites, desde essa época. Eles contam com alguns recursos de compensação da hidrelétrica, lá de Estreito, e conseguem fazer essa preservação. Né? Agora, não sei se eu entro no assunto logo lá da Amazônia, mas assim, o que eu vejo é que nós não saímos de 1500 ainda. Essa que você fala, a colonização não parou e a mentalidade é a mesma. Isso é que é terrível. Nós passamos 500 anos discutindo, criando leis, criando tudo, mas a mentalidade colonial de grande parte da população brasileira, né, agora se revelando, né, nessa política toda aí, é a mesma. Então, você não vê o que o presidente falou? Eles estão em cima de minério, sempre se falou isso. Tem que tirar daí porque eles estão em cima de ouro, eles estão em cima disso, de madeira, e ficam aí, não fazem nada e tal. Ele está falando a mesma coisa que os primeiros colonizadores chegaram e falaram, a mesma coisa. Então, é assim, isso que deixa a gente angustiado, triste. E a forma de exploração predatória, sem nenhum controle. O Brasil é um país que tem condições, ele é um país... os garimpos não têm controle governamental nenhum. É tudo assim ao Deus dará. Ninguém sabe para onde vai o ouro, como é que o mercúrio chega, como é que sai. Não são determinados espaços, províncias, fiscalização, nada. E agora, então, virou terra de ninguém mesmo, por essa vai que a gente garante. É terrível. Assim. Eu não sei quando. É uma barbárie total. Não sei Não, quando mas é que a gente vai. eu tive em Porto Velho, quando eu estive em Porto Velho, os bancos, na época, eu estava lendo lá as veias abertas da América Latina, o Galeano falando sobre que Porto Velho, lá, e por causa das minas de prata de Potosí, ali parece que antigamente tinha um controle maior sobre a extração de minérios do que tem hoje em dia, não é isso? A impressão é que se foi abandonado aquele território à própria sorte para grupos de interesse extrativista, colonial, né, aos moldes do colonialismo, né, só que tem menos fiscalização do que tinha antigamente, né? Não é isso que acontece hoje em dia? É a mesma coisa do desmante do IBAMA, do desmonte da FUNAI, que as pessoas vão se aposentando, não há o concurso, não há contratação de novas pessoas, e isso gera um gargalo violento, né? Nisso, né? Da falta de acesso. E o desarmamento também dessas pessoas, porque a gente está trabalhando ali com a possibilidade de narcotraficantes internacionais ali na Amazônia, e comprando peixe a R$1.000, claro que a população vai ficar do lado de quem paga R$1.000 por um peixe. Né? Isso a gente não pode nem julgar o ribeirinho lá nesse sentido, a não ser quando ele realmente entre no crime para defender o crime, para defender isso. Daí tudo bem, entra daí no circuito do crime organizado daquela região. Mas se você não dá um acesso, não tem uma estrutura, não tem uma fiscalização, né, como é que a gente vai cobrar alguma coisa nesse sentido, né, lá? Não é isso? Edívio, o que você acha sobre isso? Como é que resolveria o problema da Amazônia? Olha, essa é uma questão que não seria só da Amazônia, mas melhorou em alguns aspectos, em determinados locais, porquanto nós vivemos um quadro bastante heterogêneo. Eu diria, paramos com a questão da integração do índio à vida nacional. Passamos a usar a interação. Normalmente, a integração soa de uma forma positiva. A interação é uma coisa mais voluntária. E isso veio mais forte com a Constituição de 88. E acabaram com a questão dos Estados federados, aprovando também um texto constitucional que ajudou muito. Alguns municípios também seguiram, não é? 89 e 90, daí 90 os municípios. E trabalhamos um pouco até para ajudar em alguns que precisava e que também a participação com os indígenas. O que se observa é que
onde a densidade populacional é maior, que é o nosso caso, vivemos intensamente, se mudou muito. Aqui no próprio Paraná se mudou bastante. Tem problemas, evidentemente, que continua. Um Paraná que estava com 3.600 índios em 76 e está com mais de 20 mil hoje, não é? Então, vencemos um quadro importante, mas nós vivemos aquela condição de que, em determinado momento, nós não tínhamos a capacidade de assessorar a manifestação da vontade no processo de inserção. Ele queria, mas não tínhamos políticas públicas, mecanismos para a inserção do índio à vida nacional do seu jeito, à sua maneira. E de outro, a massa populacional indígena que quer se manter na sua quietude, em seu habitat natural, que é esse caso e que envolve, evidentemente, as florestas hoje onde vivem. Chegamos a pensar, por exemplo, em não usar esse tema terras indígenas, que para efeitos demarcatórios, tá bom, mas criamos próximo de Curitiba, aqui em Piraquara, com o prefeito municipal, o Gabão e o Gilmar, secretário de Meio Ambiente, uma terra que se chama Espaço Etno-Biodiverso Embiá-Guarani de Araçaí. Esse é o nome da área, decretada por um prefeito, para tentar compreender mais esse conceito na vida nacional. Porque muito mais do que um componente natural da biodiversidade ou da etnobiodiversidade, o indígena ainda faz parte da cadeia alimentar para muitas etnias. Ele come a onça come as crianças. Vamos pensar no Vaimiri, Troari, entre Manaus e Boa Vista. 16 famílias numa maloca. Por quê? Os homens saem para caçar, coletar, pescar. Fica 2, 3 guerreiros e as mulheres e crianças. Uma criança sai fora de uma... Sumiu. A onça pegou. Então, essa compreensão no Brasil, ela não existe. E há uma forma impositiva de dentro para fora de transformar os índios naquilo que queremos transformá-los. É muito difícil se uma sociedade extraterrena tomasse o Brasil com uma capacidade altamente superior à nossa, engoliria, tragaria esta sociedade nacional. E alguns se juntavam imediatamente para essa nova sociedade e tal. Não é o caso da sociedade indígena que mantém a graça nacional da Serra do Carimã ao Chuí pela cultura que apresenta. E é triste ver o fim do povo, como assistimos do Oti Chavante. Estive com a última representante ainda, cega, mas que sumiu no noroeste do estado de São Paulo, tribo que ofereceu a resistência à construção da estrada noroeste de ferro, noroeste do Brasil. Em algum momento, cega, pouco antes havia sido gravado a língua dela, ela falando a língua do seu povo, porque era sozinha. Cega, ligava o gravador para ela, ela queria falar com o gravador pensando que era o povo dela, mas não tinha mais ninguém. Então é o fim do povo, e nós matamos sociedades com a nossa maneira de ser, de agredir, e essa busca das riquezas naturais é uma. Se há um relevante interesse nacional, não é desta forma. Eu tive a oportunidade de trabalhar a questão da revogação das Ilhas Garimpeiras do Yanomami, que foi criada na segunda metade dos anos 80. E nessas reuniões que participamos no Planalto, nós éramos 3 pessoas que defendíamos a revogação. Jorge Terena, em memória, Eduardo Martins, então presidente do IBAMA, e nós representando a FUNAI. Demorou muito para mostrar que mais de 1.000 Yanomami estavam em inanição, os rios poluídos, porque os garimpeiros comem tudo. Lá chega tudo a preço de ouro, rio poluído, e as riquezas naturais evadem-se pela Venezuela e Guianas e contabilizada o primeiro mundo. Então, é uma incapacidade
admitir que, se isso fosse um relevante interesse nacional, preservar os índios, de preservar o meio, de contabilizar riquezas. Não acontece ainda nesses tempos, e são barbaridades o que nós passamos a assistir através das notícias. Quando criamos a primeira lei brasileira para o acesso aos índios à universidade, uma lei diferenciada, é uma forma de capacitá-los para isso. Conhecer, ter parâmetros de terceiro grau, conhecer melhor, porque aqui no Sul nós escrevemos a primeira língua também sistematizada para o ensino do Brasil, que foi o Caicã, num convênio com o SAMR, Instituto of Linguística. Foi a primeira língua indígena sistematizada para o ensino. Hoje são mais de 200 línguas, não é? Mas criamos a primeira escola de quinta e oitava série, foi lá em Chapecó, e depois evoluímos para a lei da universidade. É justamente para cuidar deste processo, de conhecer-nos melhor e partir para um enfrentamento de resguardo, de proteção maior, conhecendo o que pensa a sociedade brasileira como um todo. Caso contrário, nós vamos destruir tudo, aos poucos. O que não tem necessidade de mexer com a Amazônia brasileira para isso. De tirar a paz e a quietude das sociedades indígenas que habitam nesses locais. Entendi. Marés, você que também é professor de Direito, o que é possível fazer no campo jurídico para pressionar? Porque às vezes a gente vê essas denúncias que foram feitas lá no território amazônico, tanto das ameaças de morte que foram feitas ao Bruno, tanto quanto o Dom, quanto dessa associação que foi criada lá, para que possa defender os povos indígenas, já que eles estavam sendo uma ameaça porque estavam começando a registrar. Como pressionar ou como fazer a justiça para pressionar o Ministério Público, a Polícia Federal daquela região, que não atuou de forma adequada quando foi acionada inicialmente? Pois então, Marco, hoje nós temos a felicidade de ter advogados indígenas e algumas organizações indígenas muito estruturadas, como a APIB, por exemplo, que é a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil, e que tem advogados, é dirigida juridicamente por um jurista de escola, um jurista de grande potencial, um doutor, pós-doutor em Direito na Inglaterra, e que é o Eloy Terena. Então, hoje, os Minas têm advogados suficientes e bons para estar em juízo discutindo os seus direitos. E, efetivamente, conseguiram já algumas boas decisões do Supremo Tribunal Federal, muito recentemente. O grande problema, o grande drama, é que as decisões dos tribunais nesse governo não são cumpridas. Então, já há decisões para certos controles específicos a pedido dos advogados e das organizações indígenas. No caso do Vale do Javari, muito especialmente, não é só um problema de decisão dos tribunais, é um problema que a FUNAI, o IBAMA, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro, porque ali é uma região de fronteira, que devia estar atento na preservação, eu não digo nem da floresta e dos povos, na preservação da lei, né? Evitando crimes e proibindo a destruição da floresta, o roubo de ouro, o roubo como soberania mesmo em defesa da nossa território, né? Em defesa do território e da lei brasileira, não é? Estas instituições não agiram. Eu quero dizer o seguinte, a FUNAI, eu fui presidente da FUNAI, o Batistelli também,
conhece muito bem e sabe que a FUNAI cometeu muitos erros. Muitos erros. Mas, apesar dos erros, a FUNAI sempre teve, e o Batistelli é um exemplo, funcionários extremamente abnegados, que às vezes a direção cometia erro, mas os funcionários corrigiam os erros e não permitiam que muita desgraça acontecesse. Então, e o Bruno é um exemplo disso, de um funcionário abnegado, um funcionário que estava lá fazendo o seu papel, cumprindo a proteção da floresta e a proteção dos povos indígenas, com aquilo que eu disse, proteger os indígenas é proteger as florestas e vice-versa. O que aconteceu com o Bruno? Ele teve um processo interno dentro da FUNAI. Hoje a FUNAI não está permitindo que seus funcionários ajam. Então, é o contrário do que tinha que ser. Podia cometer erros, tudo bem. Erros você comete. Mas está impedindo que os funcionários atuem. Então, isso que você chamou de desmanche da FUNAI é muito mais grave do que simplesmente não repor os funcionários. É impedir que aqueles que estão lá ajam. E é isso que os funcionários da FUNAI estão na rua hoje dizendo queremos uma FUNAI que funcione, que volte a funcionar, que os funcionários tenham atuação. E é isso que os povos indígenas estão reclamando na rua também. Uma FUNAI, obviamente o presidente da FUNAI é absolutamente desqualificado para o cargo, e o mesmo acontece no IBAMA. E, portanto, não há fiscalização. A FUNAI era um órgão fiscalizador, de muita fiscalização, com muitos problemas para fiscalizar, mas era um órgão fiscalizador. E contava sempre, em algumas regiões mais, noutras menos, contava sempre com o apoio dos indígenas, que são os guardiões. Então, o Estado, pela FUNAI, mais os indígenas como guardiões, conseguiu, às vezes, algum sucesso. E o Bruno e a Unijava estavam conseguindo sucessos no Vale do Javari. E por isso, até pelo sucesso que estavam conseguindo, é que foram abatidos. Eu acho que essa é a questão hoje. A política pública do governo federal está impedindo a ação fiscalizadora. Impedir a fiscalização impede e anuncia que impede, o que é mais grave. Quando impede e anuncia que impede, aqueles que são os violadores da lei agem claramente. Já não tem medo. Claro que com o assassinato do Dom e do Bruno excedeu. Não era para tanto. Isso ficou. Ainda assim, o presidente diz, quase culpando-os de que eles deviam ir com escolta para essa região, porque essa região é perigosa. O que significa isso? Significa que o presidente da República está dizendo que não tem Estado nessa região. É muito triste a situação em que nós vivemos. É muito triste. E muito triste porque o Estado está se abstendo de agir. E quando o Estado se abstém de agir naquilo que tem, os mais pobres perecem. E no caso das populações amazônicas, os índios perecem. E estão sofrendo mais do que deviam sofrer. Entendo. Schiavini, você concorda que acho que essa falta do Estado também pode ser vista não só na região amazônica, mas aqui também, essa questão da falta de fiscalização? E para quem que os indígenas podem apelar? Porque eu sei que às vezes eles apelam até para ti, né? Para levar, para buscar, para dar um suporte, para fazer projeto, né? O que está acontecendo? A gente sabe que sim, eles estão. Essa questão das cotas, como o Edílio falou, o professor Marés falou, né? Fez com que eles conseguissem já ter um acesso à universidade, conseguir entrar nas universidades, ter uma formação e tal. Mas como é que está esse processo lá dentro e quando eles precisam de recursos? Sei que aqui no Estado a gente tem o procurador Manzano, que é sensível. Mas ele acaba não conseguindo atender todas as demandas, né?
Maré, se não ouve, quer entrar e sair de novo, pode entrar e sair de novo, que a gente já está indo para os momentos finais. Vou precisar da sua fala de despedida. Schiavini. Não, eu gostaria só de acrescentar uma coisa aí importante, que, aliás, a morte, né, infelizmente, do Bruno, principalmente nesse caso, suscitou, que é o indigenismo. Meio que se formou na sociedade uma mentalidade de alguns tempos, como o Marlés falou, os indígenas estão ocupando espaços e tal, mas o indigenismo ainda é muito importante. O Bruno era um indigenista, sem ele, sem essa articulação. Né? Lá na região, por exemplo, existe o Beto Marubo, que é muito articulado, né? Univaja e tal, mas é importantíssimo ainda essas pessoas, né? Essa atuação do Estado, do indigenismo, uma história que começou no período republicano, né? 1910, que criou, assim, teve muitos equívocos, obviamente, porque teve aquela coisa tutelar, que foi, né, difícil. Aí o Marés foi um dos que ajudaram a derrubar, né, juridicamente essa história da tutela. Então, muitas... Mas formou pessoas fantásticas, né, nessa verdadeira escola rondoniana aí, que o Bruno fazia parte, que eu fiz parte, que o Batistelli fez parte. Eu acho que toda a sociedade que de alguma forma, até hoje, interage com a sociedade, a ZONG, o CIM, tanto é que tem lá indigenismo, Conselho Indigenista, Centro Indigenista, beberam nessa fonte, né? Bebem nessa fonte que tentam matar. Na verdade, o que tentam matar não é a FUNAI, é o princípio. É esse princípio que que nós, da década de 70, ajudamos muito a evoluir, ajudamos muito a implantar, ajudamos, inclusive, a sanear a FUNAI moralmente, já que o SPI tinha sido... a FUNAI tinha um período, no início, muito corrupto dos militares com civis, oriundos do SPI, nós lutamos muito contra isso. Enfim, o indigenismo tem uma história fantástica, né? Eu gostaria, parece que o tempo já está acabando, deixar isso aqui explícito, né? E que a história do Bruno, infelizmente, teve que morrer uma pessoa tão especial, inclusive, não era nem mais uma promessa, uma realidade de uma pessoa que estava fazendo a diferença, tinha 10 anos, né? Foi contratado em 2009, no último concurso, mas estava sobressaindo, já tinha sido, inclusive, coordenador lá dos Índios Isolados. Então, para suscitar essa importância, porque aliados, só para responder a pergunta, os indígenas precisam de aliados. Como você falou, pode ter, mas eles chegam na cidade, precisam ter amigos, precisam ter pessoas que encaminham as coisas, precisam de pessoas que os recebam na sua casa, que encaminhem, enfim. Isso é indigenismo, isso aí é aliança. Essa aliança nunca pode morrer, entende? Nem deve. E isso é que tenho lutado com meus livros e com o filme agora, revelar cada vez mais a importância dessa aliança e da continuidade dessa tradição indigenista no Brasil. É isso que eu gostaria, eu não sei se já é a última palavra. Eu gostaria... Não, ainda tem um pouquinho, porque o programa atrasou um pouquinho, porque eu estava tentando falar com os senhores. Eu gostaria de provocar, mas que a resposta fosse curta, porque quando eu fiz aqui o documentário, eu convidei alguns indígenas, inclusive esse que a Vini estava junto, muito obrigado novamente, eu perguntei para eles, vocês estão na capital do Tocantins, em Palmas. Vocês consideram Palmas a capital de vocês, do estado? E eles me disseram, não. Nós temos uma aldeia que a gente considera a aldeia principal, que seria a nossa capital. A partir desse princípio, será que não daria para a gente pensar nos povos indígenas, os territórios indígenas, como países, ou então lutar por uma bandeira de países independentes? Já que eles têm uma mentalidade própria, uma política própria, uma cultura própria, o que os senhores acham? Bom, posso responder? Vamos começar, vamos na ordem. O Fernando quer continuar? Continua, Fernando. Sim, posso. A verdade é o seguinte, isso é uma coisa, inclusive, que os militares falam desde a década de 70, né? Os índios vão criar estados, querem criar estados, as ONGs estão trabalhando para isso, tendo estado, para dominar o estado. Acontece que as populações não formam estados, são povos tribais. Cada aldeia forma um povo. Eles são povos tribais, não tem estado, não há concepção. Eu não sei se vocês me ouvem. Agora sim, parece. Ouvimos.
Então, é só complementar. E isso, né, além é praticamente impossível. Eu não vi nenhum povo indígena. Eu até ajudei a criar uma história dessa, meio central, de todas as aldeias, mas foi um tempo e depois espatifou tudo. Eles são tribais. Cada tribo, cada povo é uma tribo. Aliás, eu estou voltando com esse termo tribo no meu livro, agora eu sinto que vai dar uma certa polêmica, porque o meu livro chama O Amanhã é Tribal. Né? Bom, não vou te comentar, porque senão vai longe. Mas, enfim, essa coisa de Estado não cola. Estado dentro de povos indígenas, assim, tribais, não tem como. Mas vamos lá. Eu acho que o tempo aí, eu estou Etílio, esse é o assunto, vamos embora. Você acha que não cabe a eles uma organização, a forma de um país? Acha que essa seria uma estrutura território indígena? Também não vejo interesse de parte das sociedades indígenas brasileiras, embora tenha... É isso, não há interesse porque não entra na concepção cultural deles. Não tem esse interesse, não. Mas esse domínio que prepondera, eu diria até meio entre aspas, de que sociedade maior absorve a menor, em alguns lugares são tragadas. Esse pensamento ainda permeia muito da sociedade nacional brasileira não índia. E é uma luta constante, e aí eu reforço que o Fernando Schiavini relata pouco, da importância do indigenismo, que tem feito e tem amortecido essa relação de problemas seríssimos. Ameaças foram constantes em nossas vidas. Não é? E partimos da premissa de que a primeira terra indígena desintrusada do país foi Rio das Cobras, aqui no Paraná. Não é? Então, vivemos aí para tirar 3.500 pessoas desse lugar, que há muitos anos estava, e ainda quando jovem, vivemos esse quadro todo durante 8 meses. Então, sob muita ameaça. E nessas regiões mais inóspitas, onde a densidade populacional é menor, no silêncio da selva, um binômio que não se separa, índio e floresta, talvez pensassem que aconteceria isso de uma forma silenciosa, não é? Não conclusa por parte de investigações. E esse quadro, ele merece, sim, uma força preponderante de Estado brasileiro. Há necessidade de se fazer isso, e isso é soberania nacional, que já foi relatado também há pouco. Eu não vejo de outra forma como os caigangues do sul do país têm no artesanato sua segunda fonte de renda. Saem para as cidades vender artesanato, não têm onde ficar. Estamos lutando por uma política pública que ela um dia possa ser nacional, não é? Desse acolhimento das cidades que nasceram para não índios, não é? Que tem disciplina, mas que não acolhe-os. E é comum, no sul, sudeste do Brasil, os índios em terrenos baldios, em marquises das cidades para vender artesanato. E políticas públicas que tentamos ensaiar duram um determinado momento e com a própria pandemia agora se esfacelaram. Temos recomeçando na busca disso. Mas buscar espaços nas cidades enquanto índios para, através de sua cultura material, ganhar um sustento. Hoje, ambicionado pelos meios de comunicação que levam às próprias aldeias uma série de informações, todas que nós recebemos, não é? E que veio a muito a calhar um celular, por exemplo, para povos de tradicionalidade oral. Nós fizemos ele escrever, os primeiros indígenas a escrever no país. E, nesse sentido, como também um instrumento de defesa, e talvez a última fronteira étnica para muitas das sociedades indígenas é a língua materna, que consegue conversar com autoridades sem que essas saibam o que eles estão dizendo. É um instrumento de defesa muito importante na garantia língua que eles aprendem. na garantia
da alteridade cultural que nós devemos primar, como preconiza o artigo 231 da Constituição Federal. Maravilha. Doutor Marés, e essa questão territorial versus a sobrevivência dos povos, né? Não só da floresta, mas e dos povos. Como manter a dignidade e a sobrevivência? Pode ser dentro do teu lugar de fala, do campo jurídico. O que deveria fazer para a gente manter os territórios indígenas preservados? Do ponto de vista jurídico, a lei já diz, não é? Os índios têm direito ao seu território. E está muito bem claro isso na Constituição, na Convenção 169. Acho que, do ponto de vista da formulação jurídica, está. Mas eu queria me referir, Marco, à questão... O Davi Kopenawa, o grande Chavã Yanomami, autor da Queda do Céu, foi perguntado uma vez exatamente com essa pergunta que você fez. Um jornalista estrangeiro perguntou para ele se não era muito mais razoável que o Concerto das Nações, as Nações Unidas, etc., não reconhecessem aquele território Yanomami como um território estatório deles, independente do Brasil, independente da Venezuela, e independente da Colômbia. E ele respondeu com uma clareza... Para fiscalizar a fronteira, né? Ele, com a clareza que lhe é muito peculiar, o Davi é um dos intelectuais indígenas mais claros, aí, junto com outros, evidentemente, mas ele é um pensador de grande porte, respondeu assim, absolutamente, em hipótese alguma, nós não somos Estado, não queremos ser Estado e não nos constituímos como organização desse tipo. O Estado, esse que vocês têm é que proteger os nossos territórios. Nós queremos o Estado brasileiro, queremos ser brasileiros para que o Estado brasileiro garanta os nossos territórios. Foi essa a resposta do Davi, muito lúcida. E é isso mesmo que acontece, que está contido na resposta dos meus antecessores. Não há compatibilidade entre essa modernidade chamada Estado e os territórios indígenas. Então, compete aos Estados proteger esses territórios. Juridicamente falando. Agora, eu queria acrescentar só que compete proteger e aprender. Porque os Estados, nessa relação promíscua com a natureza, promíscua da natureza, com a destruição da natureza, desaprenderam. As sociedades humanas desaprenderam o convívio com a natureza. Então, trata-se agora de proteger e aprender. E eu acho que é a lição que os indígenas do Vale do Javari estão nos dando, com agora, infelizmente, apareceu agora que pena. A situação do Vale do Javari e da Univaja. Como eles não só são protetores da natureza, são os guardiões, mas são também nossos professores. E eu acho que eu estou ansioso para ler o livro do Fernando, porque eu acho que vai ser exatamente o que eu também, pelo título, não é? É também o que eu penso e quero ser um dos primeiros leitores. Maravilha. Eu agradeço essa sua posição, eu fico feliz por isso, porque eu passei uma inquietação que era dos próprios indígenas que não reconheciam. Mas eu agradeço a participação, eu conversei aqui com o Edívio Batistelli, engenheiro agrônomo, especialista em administração, indigenista com 42 anos de atuação, ex-presidente ou superintendente nacional da FUNAI. Muito obrigado, Edívio. Também conversei com o professor doutor Carlos Marés, advogado, professor de Direito da PUC Paraná, doutor honoris causa pela Universidade Federal de Goiás, também foi presidente da FUNAI Nacional e também do BRDE do Paraná. E também, muito obrigado, Carlos Marés, professor. E também Fernando Schiavini, que é professor da vida, autor de vários livros, também indigenista por 40 anos, fez o livro De Longe Toda a Serra é Azul, que está virando filme. E esse último livro, como é que é mesmo o nome? A Cultura Tribalista? O Amanhã é Tribal. O Amanhã é Tribal. Ele tenta
tenta revelar como funciona o sistema tribal. Eu chamo de sistema. Um sistema, existe como sistema capitalista, existem sistemas tribais. Maravilha. E aí, Também estou curioso. A gente dá está pra encerrando contar aqui e a gente convidou o Pretan Kaigang, que é presidente da Articulação dos Povos Indígenas, para ter uma voz indígena. Infelizmente, eu vou remarcar numa outra oportunidade. Eu usei um cocar do Pará e um colar em Nacarajá.